e palavras. É um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2022. Esse projeto nasce, de uma ideia de uma professora de literatura, que sou eu, e que acredita na leitura como ferramenta de diálogo. E uma leitura que não se restringe, ou se limita, melhor dizendo, à decodificação da linguagem alfabética. A leitura que eu compreendo, que é possível, é a leitura de todas as possibilidades, é a leitura que se dá com todos os nossos sentidos, a leitura que se dá pelo olfato, a leitura que se dá pelo tato, a leitura que se dá pela visão, a leitura que se dá pelo paladar, a leitura que se dá pelo corpo, Então, o nosso corpo é um corpo de linguagem. Então, a linguagem também se manifesta pela nossa corporeidade, como a linguagem também se manifesta pela nossa oralidade, a linguagem se manifesta pela nossa visualidade, pela nossa audição. Então, nessa perspectiva, o Tecendo Linhas e Palavras quer trazer essa possibilidade de diálogo com essas perspectivas. A nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa corporeidade de uma forma ampla, melhor dizendo. Então, nesse sentido, Tecendo Linhas e Palavras se propõe a fazer uma leitura crítica de alguns lugares de onde foi colocada a escrita. Com a linguagem, com a leitura restrita, a capacidade de ler, ela está restrita à leitura alfabética. No meu entendimento, o nosso corpo é um corpo leitor, na sua integralidade. E por ser um corpo leitor na sua integralidade, ele é capaz de ler o mundo, perceber o mundo e se escrever no mundo a partir da toda a sua corporeidade. Essa corporeidade que implica na sua percepção, tanto objetiva quanto subjetiva do mundo. E como nós somos seres, individuais, mas estamos inseridos numa coletividade, o coletivo nos afeta. E nesse coletivo e nessa sociedade que nos afeta, estão alguns aspectos, alguns obstáculos que nos classificam e nos definem e estabelecem barreiras de comunicação, dizendo que algumas linguagens não são linguagens de todos. Então, eu preciso que a gente possa promover o diálogo, E que, apesar de eu não dominar Libras, eu não estou impedida de me comunicar com alguém que tenha a Libras como o seu discurso primeiro. Apesar dessa pessoa não dominar a linguagem que eu domino, ela também possa se comunicar comigo, porque isso é possível e a gente tem vivido isso. Apesar de eu não ser uma pessoa, de eu ter uma pessoa que tem, apesar de eu usar um óculos, eu não tenho uma deficiência visual que me impeça de visualizar e ver determinadas coisas. Mas isso não impede que uma pessoa que tenha uma deficiência, uma visão, uma cegueira total, ou melhor, não tenha nenhuma capacidade de visualizar, que ela não possa enxergar o mundo a partir dessa percepção de si e do diálogo com o mundo, com a descrição, a partir de uma leitura tátil, a partir de uma leitura do olfato, do cheiro, do sabor, e perceber o mundo. Então, Tecendo Linhas e Palavras é essa perspectiva, um momento de trocas, de afetos, e desses afetos, nessa perspectiva que eu estou chamando de empretecidos. Por que empretecido? Porque numa sociedade onde, algumas pessoas e alguns corpos foram colocados no espaço da subalternidade, é preciso que esses corpos que foram silenciados, que foram relegados à condição de subalternos, possam expressar-se e se comunicar. E dentro desses corpos estão os corpos empretecidos. E esses corpos empretecidos são empretecidos também pela tonalidade da sua pele e também pela história, que é uma história descrita e narrada numa perspectiva hierárquica e numa perspectiva eurocêntrica. O que a gente está propondo é uma outra perspectiva de leitura, de uma leitura não linear, do tempo, de uma literatura não linear, porque rompe com a perspectiva de uma centralidade em que se coloca no centro, um lugar, um território em que definiu a perspectiva das espacialidades e das territorialidades dominantes. Então, o que a gente está propondo é uma inversão dessa perspectiva, e por isso que a gente quer romper com a linearidade e criar uma perspectiva de uma leitura espiralar, como nos ensina a Leda Martins.
Então, nesse sentido, pensar o tempo como um tempo que se constitui, que dialoga, que se movimenta, e por isso o tempo todo eu estou no presente, no passado e no futuro. Então eu olho para o passado, estando aqui em 2024, e percebendo que esse passado foi descrito de uma forma a atender interesse de um determinado grupo, e não do grupo étnico que eu tenho como ancestral. Então a proposta é essa, por isso que é uma leitura empretecida nessa perspectiva, mas uma leitura empretecida que não se propõe a estabelecer novas centralidades. Ela se propõe a dizer que existem diferentes espacialidades, diferentes territorialidades, diferentes corporeidades, e essas diferenças não estabelecem hierarquias de poder, né? E é isso que a gente está querendo propor. Bom, numa perspectiva detalhada, né, de como serão os encontros, que a gente está propondo que comece em janeiro e se estenda até dezembro, porque a gente entende que é importante que a gente possa desenvolver um produto, né, como hoje é denominado, as questões que a gente vem desenvolvendo a partir das nossas experiências de leitura, né, de vivências, de inscrições de nós e do outro. Então, no primeiro semestre, a gente vai estar voltado para uma leitura que vai falar muito de um coletivo, né, de como esse coletivo percebe esses diferentes sujeitos. E a partir dessa perspectiva, né, da leitura, numa perspectiva bastante coletiva, né, da gente inserido na sociedade, a gente vai propor que no segundo semestre a gente se concentre e se volte para as nossas individualidades, para as nossas particularidades corporais, étnicas, de gênero, de idade e por aí vai, porque é essa a perspectiva. Então, no primeiro momento, serão apresentados, né, leituras, recortes, em que a gente vai poder trabalhar nessa perspectiva. E depois, eu vou estar convidando todos os participantes a que apresente as suas percepções e as suas proposições individuais para o diálogo coletivo. E aí, nos meses de novembro, final de outubro e novembro, a gente vai estar produzindo um material que vai se constituir numa grande exposição dos materiais que serão produzidos ao longo desse ano. Quer dizer, a gente vai ter como ferramentas diversas, que serão suscitadas inclusive pelos participantes. No primeiro momento, eu levarei alguma dessas ferramentas. Vou levar tecidos, vou levar linhas, vou levar agulha, vou levar cola, vou levar recortes de jornais, papel, porque nós vamos usar o tecer, né, com a agulha e linha, mas vamos tecer com as mãos também. Vamos fazer também recorte e colagem. Vamos fazer alguns ensaios, pequenos ensaios, algumas leituras cênicas, onde a gente vai estar gravando algumas coisas, né, que vão ser produzidas pelas pessoas no coletivo, e depois a gente vai pedindo que cada grupo produza a partir dessas experiências coletivas, que tragam, né, a sua perspectiva, a sua corporeidade como um autor particular dessas ações que forem desenvolvidas no primeiro semestre. Essa é a questão. O público, acredito que seja, eu estou entendendo que seja uma atividade aberta, mas como em função das questões que serão discutidas e dos referenciais teóricos que serão utilizados, eu me coloco como o público predominante pessoas com 16 anos ou mais. E aí, de 16 até os 80, 90 anos, quem quiser vir, pode vir. A gente quer trazer a gente vai trazer a possibilidade de ter intérprete de Libra, pessoas que sejam mediadores, que possam contribuir para que a linguagem realmente se torne acessível para todos os participantes. Mas lembrando que no primeiro momento essas ações serão essas produções, né, serão feitas numa perspectiva do coletivo, e depois a gente vai construir a perspectiva a partir dessas individualidades, porque eu acredito que vai ser uma experiência bastante interessante. Essa é a nossa proposta para esse Tecendo Linhas e Palavras. Então, só para finalizar, eu queria dizer que a roda de conversa Tecendo Linhas e Palavras é um momento de troca de saberes, saberes e afetos empretecidos por vivências de pessoas letradas, racialmente e não letradas.
Nossas falas, leituras, nossos corpos, nossos afazeres poéticos são tecidos em linhas e palavras de cura e combate à prática de opressão e discriminação. E essa é a nossa proposta.